A história começa em 1961, na Filadélfia, uma mulher dá à luz em uma loja de departamentos. Logo, o médico chega e verifica o bebê, que não para de chorar. Para seu choque, o bebê fraturou as pernas e os braços no útero. Muitos anos depois, Dave pega o trem de volta para Filadélfia após uma entrevista de emprego em Nova York. Quando vê que uma mulher está prestes a se sentar ao seu lado, tira o anel e o esconde no bolso. Eles conversam sobre esportes, e ele menciona que tem medo de água e não gosta de futebol americano. Ele também tenta flertar com ela, mas ela o rejeita e se move para outro assento. Então Dave coloca o anel novamente. De repente, o trem começa a acelerar e tudo treme ao redor de David. Em casa, o filho de David, Joseph, está assistindo TV e vê as notícias de um trem que descarrilou, matando todos a bordo. Em pânico, Joseph verifica as anotações e percebe que seu pai estava naquele trem. Momentos depois, no hospital, David acorda e nota uma pessoa sendo operada nas proximidades antes de ser encontrado por um médico que pede seu histórico. David explica que nunca teve alergias ou condições subjacentes e fica surpreso ao saber que é o único sobrevivente do acidente. Na verdade, o médico está impressionado com a falta de dor e ferimentos de David, sem nenhum arranhão. Quando David sai da sala, encontra sua família esperando por ele. Joseph tenta fazer David e sua mãe Audrey darem as mãos, mas eles rapidamente soltam. Mais tarde em casa, David diz a Audrey que não acha que conseguiu o emprego, mas que sairá de casa em breve. Acontece que eles estão separados e dormindo em quartos diferentes. No dia seguinte, Dave participa do serviço memorial pelas 177 vidas perdidas no acidente. Depois de terminar, David volta para o carro e encontra um envelope com um cartão que tem o logotipo Edição Limitada. Quando ele abre, não há nomes, apenas uma nota perguntando quantos dias ele esteve doente em sua vida. Depois, Dave vai trabalhar como segurança de um time de futebol. Com o cartão ainda na mente, ele pede à secretária que verifique quantos dias de licença médica ele teve. Então ele assiste ao treino do time com nostalgia nos olhos. No final do dia, o chefe de Davi diz que ele nunca teve um único dia de licença médica desde que começou a trabalhar lá, há 5 anos, então ele receberá um aumento. Naquela noite, Dave pergunta a Audrey se ela se lembra de algum dia em que ele tenha ficado doente, porque ele não se lembra. Audrey pensa e admite que não consegue lembrar de um único dia em que viu David doente desde que o conheceu na faculdade. Um flashback nos leva a 1974, onde o bebê de antes agora é um adolescente. Acontece que ele tem osteogênese, o que significa que todos os seus ossos são muito frágeis e ele frequentemente acaba quebrando-os. O garoto tem medo de sair de casa e se machucar novamente, sem mencionar que outros garotos na escola o chamam de Senhor Vidro. Para tirá-lo do isolamento, sua mãe lhe diz que deixou um presente do lado de fora. O garoto reúne forças e pega o presente, que é uma história em quadrinhos. Sua mãe explica que ele ganhará outra a cada dia que sair de casa. No presente, o garoto cresceu e se tornou um adulto. Seu nome é Elijah e ele tem uma galeria de arte dedicada à arte de quadrinhos. Ele é muito defensivo quanto aos quadrinhos como forma de arte e cancela uma venda ao ouvir que o cliente quer dar uma pintura valiosa a seu filho de 4 anos. À tarde, David e Joseph vão ver Elijah para perguntar sobre o cartão. Elijah explica que está interessado na saúde de David e fica feliz em saber que ele nunca ficou doente. No entanto, na faculdade ele sofreu um acidente de carro que machucou sua perna e o fez desistir do futebol. Então Elijah explica que estudou quadrinhos a vida toda e acha que os super-heróis são baseados em histórias antigas. Por causa de sua condição de saúde, ele sempre se perguntou se havia alguém que fosse o oposto total, ou seja, alguém inquebrável. Quando ouviu que David era o único sobrevivente do acidente de trem, pensou que ele poderia ser o escolhido. Joseph fica empolgado com a possibilidade de seu pai ser um super-herói, mas David acha que isso é algum golpe estranho e vai embora com seu filho. Naquela noite, David lê sobre o acidente no jornal, o que o inspira a verificar seu armário. Ele tem uma arma escondida lá e uma pasta com recortes de jornal relacionados à sua vida. Os primeiros mostram o início de sua carreira no futebol e o último é o acidente de carro. O veículo está realmente danificado, então o fato de ele ter sobrevivido é um milagre. Nesse momento, ele é interrompido por Audrey, que pergunta se ele esteve com outra pessoa. Depois que David diz que não, Audrey admite que ficou abalada com o acidente de trem e anuncia que gostaria de trabalhar no relacionamento deles novamente, porque sua sobrevivência é um sinal de segundas chances. Algum tempo depois, Elijah visita David enquanto ele está no trabalho, dizendo que não foi por acaso que ele escolheu ser segurança, porque seus instintos querem proteger as pessoas. Enquanto eles andam perto da fila, David para olhar para um cara em particular e pensa que ele sairá antes de ser revistado. Assim como previu, o homem logo vai embora.
Elijah se pergunta como David sabia que aquele cara estava carregando uma arma. Então David explica que teve uma espécie de imagem na cabeça mostrando isso. Na verdade, ele tem um instinto natural para saber quando alguém fez algo errado. Elijah chama isso de seu superpoder, mas David não gosta do rumo da conversa e pede que ele vá embora. Antes de ir, Elijah pergunta se alguém mais estava no acidente de carro e David confirma que Audrey também estava lá. Depois Elijah vai para seu carro e vê o suposto homem armado passando. Ele começa a segui-lo e até pede que espere, mas o homem o ignora. Elijah tenta ir o mais rápido possível, considerando sua condição, mas ainda é muito lento. Quando o homem desce para a estação de metrô, Elijah empurra seu corpo além do limite e cai, quebrando vários ossos. À medida que sua bengala se quebra e ele lida com a dor insuportável, vê a camisa do homem se mover e revela a arma escondida por baixo, como David previu. Depois que a partida termina, David vai para casa e vê Joseph jogando futebol. Ele o repreende, lembrando-lhe que Audrey odeia o esporte por causa das lesões que causa. Então David decide fazer um pequeno experimento e começa a levantar pesos. No início são apenas 250, o máximo que ele já levantou. Joseph continua adicionando mais e mais com cada tentativa, até que usam todos os pesos que possuem. Querendo saber mais, também adicionam algumas latas de tinta, e David acaba levantando 350 sem suar muito. No hospital, ele já é informado de que tem múltiplas fraturas, mas as piores são as 14 na perna, para as quais precisará de fisioterapia. Mais tarde, ele acaba frequentando a fisioterapia com Audrey e aproveita para perguntar sobre o casamento dela enquanto finge querer conhecer melhor sua médica. Ele descobre que o acidente de carro de David, que o fez desistir do futebol, foi o que os uniu, já que ela não suporta o esporte e os danos que causa. Enquanto faz mais perguntas, Elijah acidentalmente diz o nome de David e Audrey fica desconfiada. Elijah compartilha sua teoria, mas Audrey não sabe o que pensar. Durante outra partida, David decide ficar no meio da multidão e toda vez que alguém esbarra nele, ele tem uma visão. No início são apenas as vozes de uma criança gritando, mas depois vê um homem pegando algo do lixo de forma suspeita. Desconfiado, David faz o cara sair da fila para revistá-lo, mas não encontra nada nos bolsos. David decide que foi tolo em acreditar que tinha um poder. Nesse momento, David é chamado para a escola porque Joseph se machucou. A professora explica que Joseph se envolveu em uma briga e pergunta se David se lembra dela quando estudava lá. Ela conta a história da vez em que o pequeno David caiu na piscina e ficou no fundo por 5 minutos. Quando o puxaram para fora, ele estava morto até que os paramédicos o reviveram. No final, mudaram as regras de conduta ao redor da piscina por causa dele, e as crianças compartilham a história como uma lenda urbana. Ouvir isso deixa David ainda mais convencido de que não é um super-herói. Depois que saem da escola, Joseph explica que entrou na briga porque protegeu uma garota que estava sendo assediada por sua raça, dizendo que quer ser um herói como seu pai. David tenta insistir que é normal, mas Joseph não acredita nele. À noite, Audrey diz a David que Elijah contou tudo a ela. Antes que possam discutir, descobrem que Joseph pegou a arma de David e a aponta para ele, querendo provar que não pode se machucar. O garoto hesita por vários segundos e David consegue convencê-lo a baixar a arma. No dia seguinte, David visita Elijah, que imediatamente confirma que o homem do estádio estava com uma arma. Elijah também acha que David não se machucou durante o acidente de carro. Ele inventou uma mentira para desistir do futebol e sair com Audrey. David não quer que Elijah incomode a ele ou sua família, e diz como contraiu pneumonia quando criança por causa da vez em que quase se afogou, o que deveria ser prova suficiente para encerrar o assunto. Mais tarde, Elijah está na loja de quadrinhos em um estado não responsivo. O balconista precisa fechar a loja, então começa a arrastar Elijah para fora em sua cadeira de rodas, mas Elijah continua movendo a roda para atrapalhá-lo. Depois de algumas tentativas, Elijah finalmente fala quando encontra o quadrinho que quer. Enquanto isso, David e Audrey deixam Joseph com uma babá para que possam sair para um encontro. Eles tomam bebidas juntos e tentam se reconectar, forçando o David a admitir que manteve a família à distância porque algo não parece certo. Quando voltam, a babá diz que recebeu uma ligação de Nova York dizendo que David conseguiu o emprego. No entanto, a família a assegura de que não vão a lugar algum. Também há uma mensagem na secretária eletrônica de Elijah, explicando que todo herói tem uma fraqueza, e a criptonita de David é a água. Desesperado por respostas, David vai às escondidas durante a noite para encontrar o trem do acidente. Ele olha para o carro destruído e sabe que ninguém normal poderia ter sobrevivido. Isso desencadeia a memória do acidente de carro e revela-se que ele saiu ileso, mas Audrey ficou presa dentro do veículo em chamas. David usou sua super força para arrancar a porta do carro e salvar Audrey. Logo alguém chegou para ajudar e David percebeu que era estranho não estar machucado. Sobrecarregado pela memória, David liga para Elijah e admite que nunca sofreu uma lesão em sua vida, perguntando o que deve fazer. Elijah diz para ele ir onde as pessoas estão.
Momentos depois, David vai a um lugar lotado e abre os braços enquanto começa a investigar os crimes das pessoas de propósito. Ele vê uma mulher distraindo um balconista para roubar joias, um cara jogando uma garrafa em um grupo de negros enquanto os insulta por sua raça e um homem se aproveitando de uma garota inconsciente. Quando ele esbarra no zelador, descobre que o cara matou um homem para tomar sua casa. David espera o zelador terminar o trabalho e o segue até a casa, percebendo que ele entra pela porta dos fundos. Seguindo o mesmo caminho, David também entra e descobre que o lugar está uma bagunça, sem mencionar que o corpo do proprietário ainda está na escada. Então ele olha ao redor dos quartos e encontra duas crianças amarradas em um armário. David imediatamente as liberta e pede que fiquem quietas. Em seguida, David verifica a sala principal e encontra a mãe também amarrada. A porta da varanda está aberta e David sai por ela, pensando que o cara pode ter escapado. Nesse momento, o zelador aparece por trás de David e o empurra da varanda, fazendo-o cair em uma superfície molhada. David olha ao redor e percebe que está em uma capa de piscina, que lentamente começa a afundar sob seu peso. Emaranhado no tecido, David não consegue nadar e continua lutando para respirar e sobreviver. Felizmente, um bastão aparece de repente na água e ele o agarra para ser puxado para fora. Acontece que as crianças vieram resgatá-lo. Depois, David volta para a sala principal e agarra o zelador por trás para sufocá-lo. O homem reage e empurra David contra a parede, o que causa danos na superfície. David ainda é mais forte e consegue matar o cara no final. Então ele liberta a mãe, mas infelizmente ela já está morta. Naquela noite, David tira Audrey de seu quarto para que possam dormir juntos novamente, a sensação de algo errado finalmente desaparecendo. Na manhã seguinte, Joseph vê que seus pais estão se comportando de maneira muito amorosa um com o outro. Quando Audrey se distrai, David mostra a Joseph o jornal com a notícia sobre o zelador morto, que inclui uma ilustração de um vigilante misterioso. David confirma que é ele, e pede a Joseph que mantenha o segredo. Algum tempo depois, David vai à exposição de arte de Elijah e conhece sua mãe, que lhe fala sobre os dois tipos de vilões, aqueles que lutam com os punhos e aqueles que lutam com a mente. A mulher ouviu falar de David porque Elijah o chama de amigo. Então, David segue Elijah até seu escritório e Elijah o parabeniza por sua primeira noite como vigilante. Ele oferece um aperto de mão, e quando o fazem, David faz uma descoberta chocante. Por anos, Elijah causou acidentes de propósito para encontrar um super-herói, incluindo o trem em que David estava. Chocado, David olha ao redor e percebe os planos e pesquisas de Elijah. Elijah explica que agora que David sabe quem ele é, ele também finalmente conhece sua própria identidade. O vilão do herói David. Como nas histórias, eles são opostos exatos, mas às vezes também amigos. Talvez Senhor Vidro tenha sido sempre o codinome de vilão de Elijah. David imediatamente chama a polícia e Elijah é enviado para uma instituição para criminosos insanos, se encerrando assim Corpo Fechado, filme de ação, suspense e ficção de 2000. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Esse foi o review nostálgico, a gente se vê no próximo resumo. Valeu, falou!